Então, a nossa lição hoje, ela é baseada em Colossenses 3, 18 a 25. Eu quero ler só os primeiros versículos aqui. Diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. No versículo 25, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra, não vos irriteis. O que quer dizer essa palavra irritar? Quando ele fala para o marido, não irritar a mulher. Quando ele fala para os pais, não irritar os filhos. Ele está dizendo assim: não encolerize, não passe raiva na sua mulher, não passe raiva nos seus filhos, não se impaciente com eles, não amargure o coração dos seus filhos, porque lá na frente nós vamos ver. Ele diz no final, Paulo falando, que se você fizer agravo, você vai receber agravo de volta. Ou seja, o que você fizer com a sua esposa, a palavra é direta para os homens. Se você fizer agravo para a sua mulher, amargurar o coração da sua mulher, se vocês pais viverem amargurando o coração dos seus filhos, você está fazendo um agravo. E aí você fala assim, mas eu não tenho que corrigir filho? Tem. E nós vamos ver aqui na frente como a gente deve corrigir os filhos. Amém, queridos? Vamos ver direitinho, porque a lição é muito boa e eu gosto sempre de estar... Cadê o irmão para ajudar a mudar isso? Ah, consegui. Eu quero começar a palavra introdutória dizendo para vocês que a igreja é a guardiã da palavra de Deus. A igreja, nós não podemos nos calar nesse momento que nós estamos vivendo, porque o século 21, o século que nós estamos vivendo, está se cumprindo tudo aquilo que Paulo escreveu para Timóteo. É um momento de extremo egoísmo. O ser humano hoje, ele tem 3 qualidades, quer dizer, não é qualidade, são defeitos. Extremamente egoísta, extremamente superficial. Nós estamos vivendo um tempo de superficialidade, é muita aparência. Então, você não pode olhar para uma pessoa e julgar ela porque você não conhece. Outro dia eu ouvi uma música no YouTube maravilhosa, e eles gravando aquilo, mas numa unção, num fervor. Eu encontrei com o Rafael aqui do louvor, falei, Rafael, por que vocês não cantam aquela música na igreja? Uma adoração, uma coisa linda. Ele falou, ai pastora, a liderança, né, o pastor Salmo, não aceita a gente cantar por causa disso. Eu falei, tá bom. Aí eu não entendi direito, eu entrei lá no Google, eu fui pesquisar na fonte, o que estava acontecendo com aquele pessoal. Ou seja, aquele cara que estava cantando aquela unção, aquela música maravilhosa, ele simplesmente tinha desistido de Deus, ele largou a carreira gospel, foi para o mundo, vivendo no mundo, separou da mulher, acabou com o casamento, acabou com tudo, estava no mundo. Aí depois, encontrei com o Rafa de novo no shopping, eu falei, Rafa, descobri isso e isso, aquele cara cantando ali, aquela coisa que parecia unção, era só aparência, a vida dele está assim, assim, assim. Ele falou, pois é, pastora. Eu falei, pois é, por isso que é bom a gente obedecer autoridade. Ele falou, de vez em quando é bom a gente obedecer, né? Eu falei, de vez em quando não, é sempre. A gente não entende por que um líder nosso está falando, não faz, não faça. E às vezes a gente não entende, fica querendo questionar. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo de aparência. Cuidado com aquilo que se acredita. Outra coisa que é muito perigoso no século 21, o relativismo. Quando você vai pregar alguma coisa da Bíblia que confronta alguém, a pessoa vira para você, já fizeram este mais comigo. Ah, pastora, nós estamos no século 21, você quer falar para mim uma coisa dessa? Da Bíblia. Você cita um versículo bíblico, a pessoa, mas isso é coisa de antigamente.
Ou seja, nós estamos vivendo um tempo em que existe uma desconstrução da palavra de Deus, os valores eternos hoje não têm os mesmos valores de antigamente, porque existe um relativismo, existe uma superficialidade, existe um egoísmo reinando, é um espírito, irmãos, e esse espírito não é de Deus, e ele está no mundo, para nos afastar da seriedade da palavra de Deus. E a Bíblia hoje está nos levando para estudar, meditar na responsabilidade da minha vida como mãe, como esposa, e a vida do homem como marido, como homem de Deus e como pai. Amém, queridos? Nós não vamos deixar barato. Olha aqui, a palavra introdutória. No momento que nós estamos vivendo, a única coisa necessária para que o mal triunfe é que a gente não faça nada e fica calado. Nós somos os guardiões da verdade, que é a palavra de Deus. Os valores eternos não podem mudar no meio da igreja, nas famílias que fazem parte da igreja do Deus vivo. Amém, queridos? Tudo nesse mundo está mudando, a sociedade está mudando, a cultura está mudando, os valores estão mudando, mas a palavra de Deus não muda, a verdade é eterna. Quantos creem nisso? Amém? Então vamos aqui aprender algumas lições. Primeiro, casamento, pessoas aliançadas pelo amor. O versículo que ele cita aqui, e eu gosto mais do Cláudio Duarte para falar de família, é Gênesis 2:24. Diz assim, escuta, pastor Carlos falou muito sobre isso semana passada, aliás, uma aula excelente, prática, né, pastor? Foi muito boa. Gênesis 2:24 diz assim: portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ou seja, depois do casamento, marido, o homem, não está falando da mulher, vocês estão vendo que não está falando da mulher? Está falando do homem, porque o homem tem que ser homem. O homem casou, ele tem que separar emocionalmente, financeiramente, geograficamente, o homem tem que largar o pai e mãe. Sabe por que hoje a gente vê muito casamento que não está dando certo? Porque casa e o homem continua lá, grudado na saia do papai e da mamãe. Tudo que quer fazer, volta lá. Papai, estou precisando de dinheiro, me ajuda aqui. Papai e mamãe vai lá e ajuda. Pai, estou precisando de uma reforma na minha casa, você me ajuda? Ajudo, toma aqui o dinheiro. Tudo, quer trocar do carro? O carro vai lá. Ah, meu dinheiro não está dando. O pai e a mãe vai lá e dá o dinheiro. Quando eu fico preocupada com esse versículo, que ele está falando que quando eu caso com meu marido, eu e ele, nós nos tornamos uma só pessoa. Meu pai e minha mãe ficou para trás. Que tipo de marido eu criei para minha nora? Pare e pense um pouquinho. Que tipo de esposa você criou para o seu genro? A responsabilidade nossa como pai e mãe é muito grande. Eu espero ter criado um homem para ter casado com a minha nora, porque exemplo dentro de casa ele teve. Eu espero ter criado um homem, e espero ter criado uma mulher de Deus. A responsabilidade é nossa nesses dias. E aí o que acontece? As pessoas hoje casam e não entendem o que quer dizer casamento. Casamento quer dizer pacto. Casamento quer dizer aliança de sangue. E eu vou provar para você por que é aliança de sangue o casamento. Quando Deus chamou Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo, isso aqui era uma aliança. É um reflexo, quando Deus tira Abraão da terra dele e da família dele, é um reflexo daquilo que o homem tem que ser na sua família. A família do meu pai e da minha mãe agora virou parente. A minha família é meu marido e meus filhos. Amém, queridos? Então, Deus disse para Abraão, larga tudo e vem, que eu vou te levar para uma terra. E Deus prometeu a Abraão da Canaã para ele. E aí Abraão falou assim, Abraão não, ainda era Abrão. Abraão falou assim para Deus, Senhor, como eu vou saber que essa promessa vai se cumprir? Apesar dele ter crido na promessa.
Deus disse para ele: eu vou te dar a prova. E fez um pacto com Abrão. E esse era um pacto de sangue. E esse pacto que Deus fez com Abrão é um pacto que existe na Bíblia, queridos. As famílias antigamente, eles não tinham escritura para passar, eles não assinavam documento, eles faziam pactos. E o casamento hoje, o pacto de marido e mulher é o mesmo pacto que Deus fez com Abraão. Por isso que você não pode levar bagagem. O grande problema dos casamentos hoje é que eu caso, eu levo toda a bagagem da minha família para dentro do meu casamento. O marido casa, leva toda a bagagem, os problemas emocional, espiritual, tudo aquilo que leva coisa boa, mas leva muito lixo também. Aí os casamentos ficam lotados de tanto problema. E aí quem é que vai sofrer a consequência dos problemas de um casamento? Os filhos. Nós estamos vivendo a pior geração de jovens na sociedade, onde tem mais desequilíbrio emocional, onde tem mais depressão, onde tem mais suicídio. Você já ouviu falar na história da humanidade um tempo de tanto suicídio como o de hoje? Outro dia eu estava pregando em Brasília, aí as mulheres me chamaram e falaram: pastora, aqui está uma coisa impressionante, os jovens estão suicidando. Eles sobem nos prédios e pulam de lá. As famílias não ficam nem sabendo o que está acontecendo com os jovens, porque está todo mundo muito ocupado com o dia a dia. Então, o casamento foi instituído por Deus e possui 3 aspectos básicos, segundo Gênesis 2, 21. Diga comigo: casamento é um pacto sagrado. Primeira parte: o homem deixa seus pais em ato público e promete-se a si mesmo a sua esposa. O homem e a mulher são unidos, assumindo responsabilidades pelo bem mútuo e amando um ao outro antes das outras pessoas. Quem é que vem na minha vida em primeiro lugar? Meu marido. Não é filho, não é pai, não é mãe, é marido e mulher. Nós somos uma só carne. Deus olha para mim e Ele vê eu e meu marido juntinho. Não adianta separar. Por isso que o pastor Carlos, semana passada, ele citou aquele exemplo. Você cola 2 folhas de papel, quando você vai, no divórcio, separar as 2 folhas de papel, que a Bíblia fala que foi apegados, foram colados, foram grudados. É assim que acontece no casamento. Quando você vai separar, o divórcio, ele faz isso. Ele rasga completamente aquelas 2 folhas. Não tem jeito de sair inteira. Aí é um pedaço para cá, um pedaço para lá. Existe tanto problema em consequência de um divórcio, que a gente precisa pensar demais, queridos, hoje, antes de casar. O problema é esse aqui, está no ponto 2. Quando eu caso, eu estou assumindo responsabilidade. Os jovens, infelizmente, eu vejo muita gente casando, tem mulher que fala: não, já estou na hora de casar, vou casar. Ah, não, eu vou casar porque eu quero ter sexo. E o sexo fora do casamento é pecado. Nada disso leva um casamento para frente. Eu preciso casar e preciso ensinar isso para os meus filhos. Casamento é responsabilidade mútua. Eu caso para fazer o outro feliz, não é para ser feliz, nem para resolver os meus problemas. Aí vem a garantia dos meus direitos. Olha aqui o pacto que Deus fez com Abrão. Está lá em Gênesis 15, 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Aí eu quero te levar, e quem fez Manancial Feminino no tempo que eu era líder, eu escrevi uma apostila só sobre pactos. E está bem, quem tem essa apostila minha, eu botei direitinho aqui sobre os pactos na Bíblia, no tempo antigo. Como é que era isso? Quando 2 famílias queriam se unir, eles faziam esse tipo de pacto aqui. O que eles faziam? Pegavam animais, partiam o animal no meio, botava metade de um lado e a metade do outro lado. Então faziam um caminho de sangue aqui, entre os animais. As 2 partes que estavam fazendo aquele pacto, eles andavam para lá e vinham para cá. Eles faziam o caminho de ida e faziam o caminho de volta. Simbolizando o quê? Que a partir daquele dia, as 2 famílias seriam unidas até que a morte os separasse.
Quem quebrasse aquele pacto, aquela aliança, haveria uma maldição sobre eles. Aí eu pergunto para você hoje, quem quebra o pacto do casamento, da aliança, do matrimônio, tem maldição ou não tem? Sim ou não, queridos? Olha as consequências, as coisas terríveis que acontecem, a consequência na vida dos filhos, a consequência na vida da mulher, do marido. E aí tem gente que acha assim, não deu certo o primeiro, eu vou para o segundo. Não deu certo o segundo, eu vou para o terceiro. E pior que tem líderes que estão aí no terceiro e no quarto casamento, e tem gente que está debaixo dessa aliança. Existe uma maldição quando um pacto é quebrado, isso é bíblico. E aí, o que mais que acontece? Os termos da aliança são declarados. Tudo que é de uma família passa a ser de outra família. É igual o pacto nosso com Deus através de Jesus. Tudo que é de Deus é meu. E a minha aliança é o seguinte, tudo que é meu é de... Quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Quem é que selou esse pacto? O sangue de Jesus. Você fez uma aliança com Deus através de Jesus. Jesus derramou o sangue, porque não existe pacto sem sangue, sem derramamento de sangue. E aí nesse pacto, desde o tempo de Abraão, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Então na vida de marido e mulher não existe nada, só meu e só dele. Lá em casa é assim, ele trabalha, ganha, e tudo é nosso. Né, bem? Tem 42 anos desse jeito e está dando certinho. E eu sou muito feliz no meu casamento, irmãos. E ele também. Meu marido tem 75 anos. Ninguém fala que ele tem essa idade, fala? É, porque eu trato ele muito bem. A pão de ló. Mas pensa no homem que também trata bem a esposa. Ninguém fala que eu tenho. Não vou contar a minha idade, não. Então, no final ali do pacto, a aliança era selada com o corte da aliança. Eles cortavam os pulsos, uniam, aí eles vão para a ceia sacrificial. Aí eu pergunto para você, eu casei, fiz um voto, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Eu tomei a responsabilidade de andar com ele, de respeitar, de honrar. Agora, onde é que vem o sangue? Por que o casamento tem um pacto de sangue também? Porque na primeira noite, olha aqui, quando você casa, segundo a palavra de Deus, a mulher, o seu marido é o seu primeiro homem. Você está casando dentro de uma aliança com Deus. Quando você vai para a lua de mel, que você se torna uma só carne, quando o ímen da mulher rompe, o que acontece? Um sangramento. E as pessoas não atinam para isso. As mulheres antes do casamento têm 2, 3, 4 parceiros, marido também, namorado. Pacto é pacto. Casamento é sagrado. Tem sangue envolvido nisso aí, queridos. O negócio é muito sério. Então, Deus fez um pacto com o homem através de Jesus, eu fiz um pacto com meu marido, e a aliança foi selada pelo sangue ali, e Deus está nessa aliança. E agora, há os deveres dessa aliança: amor, fidelidade, compromisso, respeito e honra. E eu vou dizer uma coisa para você, com o tempo de casamento, como nós já temos 42 anos, aquele amor que quando você casa, aquela paixão, isso aí vai sendo transformado, irmãos. Porque a gente passa por muitos problemas na vida. Nós já passamos por doenças, nós já passamos por problemas financeiros seríssimos, nós já passamos por desentendimento. Pensa, porque homem e mulher, eles são opostos no temperamento, na cabeça, nos gostos, tudo. Homem e mulher são o oposto um do outro. Aí você casa duas pessoas diferentes, se você não botar o respeito ali diante,
No meio dessa aliança, você não rompe. É você calar muitas vezes, é você engolir muitas vezes, quieto, e vai para a oração, e Deus vai trazer a vitória em qualquer situação. Você já pensou os casamentos hoje, quando o dinheiro acaba, vira briga, vira confusão. Irmão, nós já tivemos fase da nossa vida de não ter o papel higiênico, o sabonete do banheiro, e a comida era só arroz e ovo. Abria a geladeira aberta, ou vazia. Minha mãe morava do ladinho da minha casa. Se eu chegasse ali e pedisse, minha mãe ia me abençoar. Mas eu estava me convertendo nessa época, eu estava conhecendo a palavra. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou respeitar meu marido. É uma fase que ele está vivendo, eu vou honrar meu marido, eu vou ajudar ele, e eu não vou pedir nada para ninguém. E Deus mandava. E vou falar um negócio para você. Receber cesta, receber ajudas de boca fechada, irmãos, é a melhor coisa para a gente aprender a ser mais humilde, abaixar o facho, que a gente acha muitas vezes que é muita coisa. Ninguém é nada, é bom quando vem essas situações para a gente ver o tanto que nós somos limitados, totalmente limitados. Responsabilidade do homem, aqui é um negócio muito bom da gente parar para ouvir. Eu queria que você fosse comigo lá para Efésios capítulo 5, versículo 22. Primeira coisa, olha aqui, está aqui em cima. Começa do 22. Eu quero dizer para quem já divorciou, isso... Na minha família tem gente divorciada, e isso não quer dizer que você não pode refazer a sua aliança e ser feliz. Mas que vai ficar os requisitos do primeiro, vai, gente, né? Mas a gente vai aprendendo. Efésios 5, responsabilidade do homem como líder. Começa no 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Começa por aí. Marido tem que sujeitar a mulher, e mulher tem que sujeitar o marido. O que é sujeitar? É eu priorizar primeiro o meu marido, e o marido priorizar a primeira mulher. Sujeitar é isso. Eu me sujeito a ele, às necessidades dele. Primeiro é ele, depois sou eu. Quantos estão entendendo? Segundo, as mulheres, aí começa a explicar para a gente o que tipo de submissão é essa. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ah, pastora, mas meu marido é isso, é aquilo. Pois então, obedeça como se você estivesse fazendo para o Senhor, não para o seu marido. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse o mesmo, o salvador do corpo. Quem é o salvador do corpo? E na casa, quem é o salvador da casa? Quem é o chefe da casa? Casamento é uma missão, criar família é uma missão. A missão é do homem, a missão não é da mulher. A missão é do homem. E eu quero botar bastante responsabilidade nos homens de Deus que estão aqui nessa manhã. Vamos aqui adiante. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Irmãos, é a melhor submissão que tem. Não é bom submeter a Jesus? Pois é, eu acho maravilhoso me submeter ao meu marido. Maridos, amai vossa mulher como também a Cristo, que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe por que eu acho maravilhoso ser submissa ao meu marido? Porque a vida dele é para mim. Ele trabalha para a família, ele vive para a família, ele trata bem a família, ele ama a família, ele não grita, ele não briga. Irmãos, que coisa maravilhosa é a mulher se sujeitar a um homem que anda na palavra. Aí, vai para frente. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa alguma, porém santa e sem defeito. Olha para mim aqui,
que o apóstolo Paulo está ensinando? Faça com a sua mulher aquilo que você quer que ela seja. Uma mulher nova, uma mulher bonita, sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Quem é que prepara a mulher para ser desse jeito? Marido, você hoje tem a mulher exatamente do jeito que você está preparando ela. Jesus lavou a igreja com a palavra, ensinou a igreja, mostrou a direção para apresentar para ele a esposa dele, santa, linda, sem ruga, sem pecado, imaculada. E ele está falando, maridos, se prepare. Que tipo de mulher você vai apresentar diante de Deus? Qual tipo de mulher você vai apresentar para Deus, homem? Um dia vai chegar lá. Mas eu vibro com essas coisas. Antes eu carregava um fardo. Nossa, eu tenho que carregar o casamento, eu tenho que carregar um monte de coisa nas minhas costas. Gente, mulher, vai lá para 1 Pedro. 1 Pedro 3,7. Presta atenção nessa palavra, maridos. Igualmente vocês, maridos, coabitai. O que é habitar? É morar junto. More junto com a sua esposa, tenha relações sexuais com ela, com entendimento. Você precisa entender com quem está do seu lado. Você não tem outro homem igual do seu lado. Você não está morando com um homem. Homem é bruto, homem pensa, ele é racional, homem é grosseiro, assim, qualquer coisa que você falar, você xinga ele, daí a pouco passou, esqueceu. Tem entendimento com quem você está casado. É isso que a Bíblia está falando. Dando honra à mulher como vaso mais frágil. Olha para mim aqui. A mulher é mais frágil fisicamente do que o homem, não é? Eu não entendo como é que tem homem que tem coragem de bater em mulher. Tem que ser muito covarde. Sim ou não? A mulher é mais frágil fisicamente. Mulher não foi feita para carregar peso, carregar bujão de gás, isso é trabalho de macho. A bexiga da mulher cai. E tem homem que acha que a mulher tem que fazer força, larga de ser mole. A mulher é frágil emocionalmente. O que você fala para ela de manhã, ela vai mastigar o dia inteirinho. De noite, quando você for para a cama, aquilo que você falou já cresceu dentro da cabeça dela. No dia seguinte, você levanta, a mulher está mastigando. Enquanto ela não conversar, ela não vai resolver. Você tem que pedir perdão. Deus está falando mesmo. Olha o que mais que Deus está falando. Dando a mulher como vaso mais frágil. Como sendo vocês, os dois são coerdeiros da graça da vida. Os dois vão para o céu. Então tem que tomar cuidado no tratamento um do outro. Aqui vem o final. E eu vou falar para você por que tem muito homem doente. Por que tem muito homem com problema financeiro. Por quê? Olha aqui. Para que, se você não coabitar com a sua mulher com entendimento, se você amargurar a alma da sua mulher, se você irritar a sua mulher, gritar, impaciente, quiser bater na sua mulher, para que não sejam impedidas as vossas orações, você não precisa nem orar. O homem que trata mal a mulher, que irrita a mulher, que grita, que trata ela como se fosse outra pessoa qualquer do lado dele, como se fosse um homem, de forma grosseira, desrespeitosa, sem honrar. Mulher foi feita para ser amada. Marido leva a mulher aonde quer, quando ele sabe falar as palavras certas, quando ele trata bem a mulher. Mulher passa por problema financeiro, mulher passa por períodos de doença no casamento, pode ser o problema que vier, se o homem cuidar bem dessa mulher, o casamento vai ser maravilhoso, as lutas vêm, passa tudo. Eu pergunto para você, uma mulher que dorme com raiva do marido, magoada, a oração vai subir? A oferta desse homem vai subir, Deus vai receber? O seu dízimo e a sua oferta?
Não adianta dizimar, não adianta ofertar. Pode vir aqui na frente, botar aquela oferta maravilhosa aqui diante de Deus. Deus vai virar a cara assim, ó. Vai falar para você, vai lá e conserta com sua mulher. Suas orações estão sendo impedidas. Sabe quem está impedindo? É Satanás aqui, ó, nas regiões celestiais. É direito dele, porque você está quebrando princípio bíblico. Amém, queridos? Glória a Deus, as qualidades da liderança paterna. Isso aqui é um negócio tremendo que está acontecendo nos dias de hoje. O que está acontecendo? Nós estamos com crise de paternidade. Eu sei que aqui não tem esse problema, tá, irmãos? Mas eu vou contar para vocês o que está acontecendo lá fora. Os homens não querem assumir o papel de pai. Porque liderança de homem, liderança de pai, a missão de ser o chefe da família se faz pelo exemplo de vida. A autoridade está ligada a modelo, a exemplo. Seus filhos olham para você e veem você um exemplo de homem. Você fala sua palavra sim, sim, não, não. Você paga suas contas em dia. Você trata bem a sua esposa, você trata bem os seus filhos, você anda como um homem íntegro da palavra. Irmãos, adianta eu subir aqui e falar essas coisas para vocês se eu não viver na minha casa? Alguém tem autoridade para pregar alguma coisa que não vive? Por isso que o pastor Carlos deu uma aula semana passada, só exemplo de vida. Não adianta eu tagarelar, não adianta eu saber tudo da Bíblia, Gênesis, Apocalipse e vice-versa. Você pode saber o tanto que for da Bíblia, se você não viver, não praticar, é melhor você saber menos e viver o que você fala. Liderança é isso aqui, é fruto de autoridade, e autoridade é consequência da sua influência. Você tem o direito de trazer, o dever, proteção para a sua família. Promoção, levar a sua família cada vez a crescer em tudo, espiritualmente, emocionalmente. Tem pais que estão derrotando a vida dos filhos, com famílias, com palavras negativas. A autoestima dos filhos vão lá para baixo, porque olha para os filhos, olha para a mulher, só põe defeito, só vê o que não presta. Todo mundo tem defeito, mas a gente tem que procurar as qualidades. Eu e meu marido, a gente é desse jeito, eu tenho N defeitos, eu acho que ninguém mais do que meu marido para me conhecer, eu tenho N defeitos, e ele também tem, mas sabe por que nós estamos 42 anos vivendo, e vivendo bem, não é aparência não, meus filhos, minha filha está ali, meu filho está ali atrás, eles sabem a vida que a gente vive. Lá em casa não tem gritaria, lá em casa não tem briga, lá em casa não tem discussão, lá em casa não tem cobrador chegando na porta. Pensa no homem que deita, bota a cabeça no travesseiro e dorme. Consciência tranquila do dever cumprido. Isso é ser líder, isso aqui eu vou deixar por último. Responsabilidade da mulher. A mulher, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, o homem precisa de uma mulher. Você pode falar isso para o seu marido, mulher? Você precisava de uma mulher, por isso que eu estou aqui. O homem não é completo. Far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. O que é adjutora? No português, a adjutora é aquela mulher qualificada, preparada para estar ajudando o marido. A missão é do marido, a mulher pegou junto com o marido a missão que é dele. Vocês estão entendendo, mulheres? A missão do casamento não é sua, é do marido. E o marido tem que estudar a palavra, e conhecer a palavra, ser lavado pela palavra, e ensinar a mulher a viver o que a Bíblia diz. Meu marido, ele me ensina, através da vida dele, do exemplo de vida. Ele me inspira, ele me dá direção. Ele não tem o dom de falar, ele diz que eu falo para ele, por mim, por ele. Deus, ministério é assim, Deus chama salvação e ministério individual. Amém, queridos? Mas na casa o chefe é ele. E eu estou ali para pegar junto com ele na missão, criar os filhos, cuidar da casa, e se precisar, botar dinheiro em casa também.
Agora, eu gosto muito dessa palavra adjutora no hebraico. É zer canegdo. Indicava alguém que revelava o inimigo. Por que vocês acham que a mulher tem tanta sensibilidade? Mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem. Uma das causas de Deus te dar uma esposa é porque você precisa de um radar do seu lado. Porque a vida é uma guerra, O mundo espiritual trava guerra contra você todos os dias. A mulher foi colocada do lado do homem para discernir as ameaças das trevas. Agora, essa mulher, ela pode viver sobrecarregada de problema? Essa mulher pode ficar, a vida dela, ela trabalha em casa, cuida da casa, cuida de filho, trabalha fora, e tem umas que estudam, e de noite ela tem que ser amante, e tem que ser boa na cama, porque senão o marido... Você acha que essa mulher tem condição de ser o radar do marido? Proteger a família, espiritualmente? A mulher precisa de tempo para ela. Por quê? Porque a mulher precisa agradar o marido em tudo. A maneira de eu vestir, eu não visto para dar satisfação para ninguém, eu visto para dar satisfação para o meu marido. Eu tenho que ser aquilo que ele quer, do jeitinho que ele gosta. Ele me dá uma vida tranquila, eu cuido das minhas obrigações. Eu sou daquelas mulheres que prega botão em camisa, faz barra na calça. Eu sou mulher, eu sou esposa. Graças a Deus que tem mulher aqui desse jeito. Mas eu tenho que ter tempo para meditar na palavra e orar, porque é quando eu entro para dentro do meu quarto, eu tenho que ser uma mulher de oração, porque Deus vai falar comigo e eu vou perceber quando o inimigo vem por um lado. Sabe quando o inimigo fecha as portas e não tem ninguém que abra? Deus vai te mostrar, mulher, por onde o inimigo está entrando. Sabe quando está... Sabe por que tem muita mulher que está viúva? Vou falar não. Uma vez eu estava na minha casa tomando banho e orando, debaixo do chuveiro, meu marido viajando. E aí Deus falou assim comigo: sai do chuveiro, vai orar, dobra o joelho agora, vai interceder pelo seu marido. Eu fui e falei: Deus, espera, né? Dá um tempinho, deixa eu enxugar, deixa eu cuidar, fazer isso, fazer. Deus falou: agora. Saí do chuveiro, enrolei na toalha, dobrei o joelho na cama assim. Falei: Senhor, eu não sei onde meu marido está agora, mas ele está viajando. Senhor, cuida dele, envia anjos lá e guarda a vida do meu marido. Quando eu fui levantar, olhei o relógio da cabeceira, era 8 horas da noite. Levantei, meu marido demorou a chegar, lá pelas 10 horas da noite ele chega, nervoso, afobado. Eu falei: bem, o que aconteceu? Ele falou: o que aconteceu? Vai lá fora e olha meu carro na garagem. Quando eu cheguei lá, ele tinha uma Caravan. Do lado dele assim, estava todo amassado, sem... retrovisor, e tudo sujo de sangue. Ele disse que ele vinha na estrada, caminhão atrás, jamanta na frente. Ele disse que não enxergava nada, aquela noite escura. Quando ele viu, tinha uma vaca parada na frente dele, na pista. Ele disse que não sabe como. Ele desviou da vaca, parou lá no estacionamento para acalmar. A vaca morreu. Aí o motorista do caminhão parou. Eu falei: bem, lembra que horas era? Ele falou assim: o motorista disse que eram às 10 ou às 8 horas da noite. A hora que eu estava de joelho orando pelo meu marido. Mulher tem sensibilidade. Mulher não pode estar empacotada, cheia, entupida, não, marido. Deixa a sua mulher ser o radar que Deus colocou do seu lado. Você vai ter, se você cuidar da sua mulher, da sua família, como a Bíblia diz, você vai ter muito menos problema na vida. 90% dos problemas que nós temos hoje, é a estatística, é por falta de obediência à palavra de Deus. O que a mulher pode? Qual é a responsabilidade da mulher? Ajudar o marido na missão da casa, ajudar com os filhos. E o que a mulher pode? Provérbios 31. Tem gente que acha que a mulher é para viver só no lar, né? Abnegada. A mulher pode, se o marido dá conta de manter a família, ótimo. Se não, a mulher, em Provérbios 31, além de ser uma excelente dona de casa, esposa, mãe, zelosa, ela fabrica, ela importa, ela vende,
faz tapeçaria, confecciona roupa para a família, gerencia seus recursos financeiros. É lógico que ela não vai fazer isso tudo de uma vez. Uma mulher vai escolher aqui o que ela vai fazer. Mas essa mulher, ela pode ser o que ela quer. Mulher pode estar aonde ela quer. Ainda que a Bíblia está dizendo que ela possa isso aqui tudo, ela tem que ter dignidade como resultado da sua reverência a Deus. A mulher vive para a glória de Deus, junto com o marido, sendo um canal de bênção na vida dele. Amém, queridos? Olha aqui, a nossa conclusão nessa manhã. Você sabia que 90% ou mais dos problemas que a sociedade hoje enfrenta, em nossos dias, está relacionado com a ausência do pai na criação dos filhos? As relações entre pais e filhos estão muito desgastadas e deterioradas. Por isso, como pais, precisamos de um renovo, de uma nova unção e de um entendimento correto em relação à família. Essa manhã eu gostaria muito, mas muito mesmo, de estar orando pelos homens. Gente, a missão dos homens não é fácil. Ser o chefe de uma família, ser um marido exemplar, guardar a família, guardar a vida dos filhos. Hoje nós estamos vendo que essas transformações culturais aí conduziram uma mudança na estrutura da família. Mas a igreja precisa voltar àquilo que são os preceitos de Deus, os primeiros conceitos de Deus. Criança precisa de afeto, precisa de atenção, precisa de cuidado. Marido tem que trabalhar, mas quando chega em casa, uma das coisas que eu sempre admirei meu marido, quando ele chega em casa, os problemas ficam lá fora. Meu marido nunca levou problema para dentro de casa. É um veneno quando dentro de casa, no meio da família, o homem fica cobrando da mulher o que ela não fez durante o dia, cobrando trabalho. Tem homem que chega em casa, passa a mão assim nos móveis para ver se está limpo, para brigar com a mulher. Ele vai cobrar a liderança dos filhos, e principalmente, uma mulher quando trabalha fora, o homem fica ali oprimindo a mulher, para botar dinheiro dentro de casa. Eu conheço muito casal desse jeito. E os filhos estão vendo. Não pensa que criança não vê, não. E você é um modelo, pai, diante de Deus, você é um modelo para os seus filhos, em tudo. Depois não adianta querer ensinar, não, porque o que você não vive, você não ensina. Amém, queridos? Paternidade é um eixo fundamental para o bom relacionamento da família. Os problemas que nós estamos vivendo hoje, não tem identidade, os jovens hoje perderam a identidade. Esse problema que nós estamos vendo aí de feminismo, isso aí é falta de paternidade. Mulheres se revoltaram, aqui a lição fala, eu não quis perder tempo com esse negócio feminista aqui não, tá, pastor Carlos? Simone de Beauvoir, eu fui estudar a vida dela, uma mulher frustrada, uma mulher onde um tempo de autoritarismo de homem ali sobre a mulher se revoltou. Se você pegar as feministas hoje, elas são revoltadas com isso, homem querendo mandar, homens abusando verbalmente, emocionalmente, até fisicamente dentro de casa, de mulher e de filho, revolta mesmo, ué. Tira a razão delas não. Satanás está solto, esse espírito imundo está aí justamente para aproveitar os erros. Olha aqui, queridos, Satanás, ele não entra onde não pode entrar, não. Ele entra onde princípios da palavra são quebrados. Se ele está usando alguma área da sua vida, da sua casa lá, fecha essas brechas. Nessa manhã eu queria orar com os homens por essa missão que não é brincadeira. Missão do homem não é fácil. Antes eu achava que era mulher. Minha cabeça mudou. Quanto mais você vai estudando a palavra, mais você vai entendendo. A missão do homem não é fácil. Porque a missão do homem reflete o relacionamento entre Deus e a igreja. Eu queria convidar os homens da igreja para vir aqui na frente.